uma honra, né? Num momento em que, como eu relatei para o senhor, a gente está vivendo um momento drástico, porque a SEMAD convocou todos os servidores do meio ambiente presencial a partir do dia 3 de janeiro, e o senhor conhece ali o ambiente da cidade administrativa, principalmente, né? É um ambiente confinado, com carpete, ar-condicionado, e os transportes públicos deficientes. A cidade administrativa é muito distante, né? Então, a gente usa aí até 4 coletivos por dia, 2 para ir, 2 para voltar. Então, todo esse cenário de contaminação já tem criado aí o aumento do número de pessoas contaminadas no Covid, e a situação, nós entramos, enquanto sindicato, nós entramos com mandado de segurança, ele foi indeferido, porque alegam que outras secretarias também estão no trabalho presencial. Enfim, assim, a situação é realmente caótica e os servidores, eles estão muito tensos, né? Assim, qual a prevenção nós poderíamos ter nesse local do trabalho? Qual o cuidado nós devemos ter? Então, a sua presença aqui, ela é fundamental para que a gente entenda esse contexto, para que a gente tenha uma palavra, né, de uma pessoa do seu gabarito, do seu conhecimento, para nos informar e trazer aí alguma amenização desse quadro que nós temos vivido. Seja muito bem-vindo, agradeço muito. A gente está gravando essa live, ela vai ficar no YouTube para que os servidores outros tenham acesso, e no final vou abrir as perguntas para eles, mas o senhor esteja à vontade para falar. Muito obrigado de novo, obrigado pelo convite. Acho que é um momento importante, né? Nós estamos falando tanto como combater as notícias falsas, né? Que agora é mais chique falar que chama fake news, mas é importantíssimo nós conversarmos, né? Quanto mais pessoas a gente puder, mesmo que seja, mesmo que não consiga colocar todas as pessoas interessadas nessa comunicação hoje, mas você vai ter jeito de expandi-la, inclusive para questionar. Acho que é importante até me questionar sobre as coisas que eu vou me propor a falar, né? Vou fazer um antecedente pequeno, né? Eu sou Dirceu Greco, claro que meu nome está aí, né? Está escrito aí. Eu sou infectologista, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e por razões óbvias de tempo de sobrevida, eu estou participando da segunda pandemia enorme que o Brasil enfrenta, né? A primeira é do HIV, em 84, mais ou menos, quando a Universidade Federal de Minas Gerais teve um papel importantíssimo de estabelecer estrutura para receber as pessoas em risco ou vivendo com HIV. Agora, de novo, estamos vivendo mais uma pandemia, que claro que não será a última, infelizmente. Não era para se esperar a data de acontecer, mas certamente aconteceria como várias vezes na história da humanidade. E Alberto Camus, no livro A Peste, fala isso muito bem, né? Na história da humanidade, guerras e epidemias aconteceram diversas vezes, mas sempre pegam a população de surpresa. E a população de surpresa é esperado mesmo, porque a população deve ser pega de surpresa, né? Mas o ruim é quando as autoridades competentes também, aparentemente, são pegas de surpresa. No Brasil, ao contrário, né? Nós vivemos agora uma situação diferente da época do enfrentamento ao HIV/AIDS, que era o final da ditadura militar, que ela, na verdade, nem acabou completamente, mas era, teoricamente, o final em 85. Né? E agora uma situação muito semelhante em relação ao governo, né? Um governo incapaz, ordenado por uma pessoa irresponsável, também incapaz, que afetou e tem afetado, né, que vale a pena lembrar para todos, a coisa óbvia que vocês estão ouvindo, né, 620 mil mortes no Brasil. Se multiplicar isso por 5, tem pelo menos 3 milhões de pessoas afetadas, né, com a perda dos seus entes queridos, companheiros, pais, mães, filhos, avós, todas as pessoas envolvidas numa situação que pelo menos 25% talvez disso poderia ter sido evitado se nós tivéssemos, se o Brasil, na verdade, tivesse enfrentado de maneira mais intensa, né, com três pontos que você começou a falar muito bem, né? O primeiro é a prevenção, o segundo é tratamento. Esse tratamento nós não estamos conversando, mas eu vou comentar um pouco sobre ele. O terceiro é a imunização, no sentido de que objetivamos ou interromper a transmissão, ou pelo menos mitigar os danos causados por uma pandemia que, diferente do HIV, que precisa e continua existindo, né? Isso é para lembrar que todas as pandemias não são substitutas, elas vêm para acrescentar. Mas diferente do HIV, que precisa de um contato muito íntimo, essas doenças transmissíveis por via aérea,
não precisa de um contato íntimo, né? Você está no mesmo ambiente, essa pergunta muito clara é essa, né? Onde é que nós vamos lidar com esse ponto? E, claro, a imunização. Então, eu vou deixar para estabelecer mais intensamente sobre prevenção, que é o foco principal que você quer, mas, de novo, também, chover no molhado, é até ruim falar isso agora em Belo Horizonte, né? Porque já chega de chover no molhado nessa cidade depois de 15 dias de muita água. Mas, de todo modo, em relação ao tratamento, não tem tratamento, né? Infelizmente, mas a maior parte das doenças viróticas não tem tratamento. A HIV é uma exceção muito interessante, mas não tem um tratamento específico para falar, vão eliminar o vírus. Então, é aquela história que foi horrorosa, que trouxe muito problema, inclusive mortalidade, foi a utilização de medicamentos que não funcionam e que as pessoas se sentiam seguras. Lembrar de 3, pelo menos, né? Azitromicina, ivermectina e cloroquina, que não têm o menor efeito e podem trazer efeitos colaterais importantes. Eu, inclusive, atendi pessoas que tomaram desses medicamentos e tiveram um processo alérgico grave. É raro, mas existe. Então, tira da cabeça, infelizmente. Começa a aparecer internacionalmente alguns medicamentos agora que parecem ter mais efeito, mas ainda não estão liberados para o uso intenso. Então, nós temos 2 pontos, né? A prevenção, de um lado, e imunização do outro. Vou falar da imunização rapidamente para entrar no foco principal, o que vocês vão fazer na vida mesmo. Ok. Qual que é o meu papel aqui para ajudá-los. Mas a imunização tem outro ponto importante, né? E aí lembra, de novo, para evitar as notícias falsas, é o que a ciência conseguiu fazer num tempo tão curto. Em menos de 1 ano, 2 anos agora, né? Vai fazer 2 anos praticamente, em dezembro de 19, quando começou a pandemia na China, até agora, janeiro de 2022, 2 anos e pouquinho, 2 anos e 1 mês, quer dizer, um desenvolvimento espetacular, né, de vacinas que agora se mostraram realmente seguras, mais de 8 bilhões de doses aplicadas no mundo, poucos efeitos colaterais, claro que tem, tudo que você recebe tem efeito colateral, mas muito menor do seu risco de infecção, e eficazes. E lembrar para as pessoas que vai entrar na parte da prevenção que não tem nenhuma vacina que é 100% eficaz. Não é só na Covid, né? Mas os que são os negacionistas esquecem, a maior parte deles, que foram vacinados durante a vida e escaparam de várias coisas graves do ponto de vista da saúde, né? Vamos começar pelos talvez mais objetivos, né? A varíola foi eliminada, o sarampo que foi controlado, a poliomielite foi eliminada, a febre amarela que tem vacina muito eficaz. Todos eles foram vacinados. Tuberculose, né? Não pode falar vários, HPV, hepatite B, que é um espetáculo a vacina. E aí eu vou aproveitar para falar uma palavra que eu nem falei ainda. Tudo que nós estamos conversando aqui é através do Sistema Único de Saúde. Então, vale a pena repetir isso aqui. É um sistema espetacular, com todos os defeitos, um sistema que atinge 210 milhões de pessoas, mas ele, nessa pandemia, ele foi o único ponto assim, de segurança para não transformar essa barbárie governamental em caos. Então, tudo isso que nós estamos falando está ligado ao Sistema Único de Saúde. Eu estou falando sobre vacina para lembrar. Quer dizer, eu fiz uma volta enorme para voltar dizendo que não tem nenhuma vacina completamente eficaz. Mas essas que nós estamos utilizando agora são muito eficientes, principalmente se todas as pessoas foram vacinadas. E o que acontece? Né? Quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas suscetíveis ao vírus não têm capacidade de transmitir de uma pessoa para outra. Hoje, eu não lembro o número exato, mas deve estar em torno de 70% da população brasileira tendo tomado uma dose. E um pouquinho mais, 78, eu acho. E mais ou menos 70 tomaram as 2, e Belo Horizonte um pouco mais, né? Que está um pouco acima disso. Mas não chegou ao total. Então, pensando, 2 pontos importantes para conversar. Se tem ainda, mesmo ter chegado a 80%, 20% ainda não foram imunizados. Então, as pessoas estão circulando e sendo infectadas. Das 80% que vacinaram, vamos dizer que talvez 15%, que é o SCARP que tem vacinal, também vão ter dificuldade de completamente controlar se entrar em contato com o vírus. Então, ainda tem muita população disponível, entre aspas, para que esse vírus não só se reproduza, mas, mais importante, Regina, nós estamos vendo isso, um vírus desse tipo, RNA, como é esse o SARS-CoV-2, agora já vem mais novo coronavírus, já está quase velho o coronavírus,
ele tem uma capacidade enorme de adaptação, quer dizer, é o jeito da adaptação do vírus. Ele tem mutações. E mutações que podem ser menos graves ou mais graves, podem ser menos infecciosas ou mais infecciosas, pode ser as duas coisas. Muito infecciosas, muito graves, ou pouco infecciosas e menos graves. Teoricamente, eu vou entrar um pouco na parte médica, para um vírus que é muito infeccioso e muito grave, do ponto de vista de sobrevivência, com entre aspas, do vírus, não é vantagem, porque ele vai eliminar seu hospedeiro e não consegue passar para outros. Então, no correr do tempo, que a adaptação que existe no mundo em relação a doenças é que elas tornem-se menos graves para tornar mais crônicas e poder manter seu modo de replicação. Nesse momento agora, para chegar nesse ponto que nós estamos vivendo, quando a decisão foi tomada pragmática, né, e não é só no Brasil, né, em vários locais, pragmaticamente, estão voltando às atividades. E os países que já passaram por crises mais complexas que as nossas, que geralmente antecedem, né? Tanto assim que na Itália começou aquele quadro gravíssimo em janeiro, fevereiro do ano passado, e chegou aqui logo depois. A América do Norte está revivendo também esse aumento de infecção. Quer dizer, a situação, quando foi tomada, de falar assim, agora nós temos vacina, a população está vacinando, nós podemos começar gradualmente a liberar as atividades. Por diversas razões, gente, né? Aqui nós vamos falar para a população, essa que está sendo afetada por essa conversa, esse sindicato que você tão bem coordena, que é uma população que não é homogênea. Se olhar para nós dois, estou vendo só nós dois aqui, o resto eu só estou acreditando que estão presentes, só tem nome. Quer dizer, nós dois que estamos aqui presentes, nós somos privilegiados. Basta ver onde é que nós estamos. Estamos em casa, temos salário, temos toda a chance de não ficar nos expondo, porque nós temos alimentação que é necessária, até a compra de alimentos tornou-se fácil, e isso pressupõe disposição das pessoas. Mas tem muita gente, e talvez seja esse o ponto crucial de uma conversa como essa, que não tem jeito. Eu sei que já falou uma delas. Vai voltar a trabalhar daqui a não sei quanto tempo, todo mundo lá naquela cidade administrativa. Isso aí está dado como uma lei, está escrito na pedra. Vamos voltar. Tentaram evitar, perderam com o argumento, bom, não vou entrar em detalhe desse argumento que foi dado contra vocês, que todos vão estar lá, por que vocês não? A pergunta poderia ser a contrária, né? Já que vocês não querem, por que os outros têm de ficar? Mas essa é a situação que nós não vamos conseguir resolver aqui nesse momento. Então, o fato real, que já está acontecendo, é muito bom que as pessoas estão ouvindo, que todas essas pessoas que estão nos ouvindo, eles sentiram, mais ou menos um mês atrás, um certo alívio, né? A prefeitura liberou tudo. Eu estou lembrando, sempre lembro aqui que eu vi, né, foi poucos jogos de futebol que eu vi na televisão, foi o final quando o Atlético levantou a taça, né, contra o Bragantino, 60 mil pessoas, olha, quando filmava o pessoal, eu contei, eu acho, as 3 de máscara. Quer dizer, claro que estava numa situação de muito mais liberação, porque, teoricamente, todos estavam vacinados. Nem sei se é verdade, mas esse era o pressuposto para comprar ingresso. Bom, a vacina já diminuía esse risco, mas o que aconteceu lá nesse estádio, com essa liberação, aconteceu nos shoppings, nos supermercados, nos ônibus, nas compras da cidade, que para nós privilegiados, muitas vezes nós podemos decidir não ir. Ninguém entendia um jogo de futebol, por exemplo. Ninguém precisa ficar rodando no shopping para ver como é que estão as vitrines. Mas, de novo, talvez a maior parte da população nesse Brasil tão pobre, tornou-se muito mais pobre que os governos, de novo, irresponsável, econômica, social e politicamente, muito mais pobre, precisa sair. Precisa de ir para a rua e trabalhar, inclusive, duas coisas que estão acontecendo, que agora muita gente está tomando pé que existe, que é o pessoal morando na rua. Isso não é recente, não. Não, mas tem aumentado muito, né, professor? Nossa, está assustador. Por aumentar muito, tem um lado muito positivo, muito entre aspas, que mostra que nós temos que ter alguma coisa a fazer por essa população. Porque antes estava assim, tem uns lugares que tem, você agora passa para lá, você olha assim, passa rápido, né, debaixo daqueles viadutos ali que vão para Antônio Carlos, sempre teve gente morando ali, e nos locais, agora todo lugar que você vai, tem muita gente. Quer dizer, essa população está completamente exposta. Essa é a pobreza absoluta, né, que foi aumentada muito nesse país. Mas os nossos processos intermediários, que somos
nós, pessoas que têm muito mais dificuldade, né? Eu não preciso pegar um ônibus para ir para a faculdade de medicina, posso ir de carro, parar lá dentro, ficar com cuidado, mas eu tenho visto, os ônibus estão muito mais cheios, e é uma coisa que eu vou tentar separar a história da prevenção, a parte política, e vou entrar na parte, estou enrolando para falar o que você quer que eu fale, mas a parte política, que não tem o menor sentido. Primeiro é o seguinte, diminuir o número de ônibus exatamente agora, na situação que está liberando para a população ficar na rua. Um argumento que está de férias. Um argumento completamente estúpido. Né? Então, tem duas pressões a serem feitas. A primeira, em relação à prefeitura, para quem impeça que isso aconteça. Já devia ter resolvido há muito tempo, mas a relação entre frota de ônibus, dono de ônibus e poder público sempre foram complexas. A palavra complexa é um eufemismo. Né? Então, mas na hora agora é hora de pressão mesmo. Eu passei, eu nem sei onde eu passei de carro um dia, foi no caminho da Avenida Amazonas, um dos pontos de ônibus que eu vi. Essas pessoas todas juntas, né? Primeiro, quando estava chovendo, debaixo daquele pequeno ambiente que era possível ficar sem tomar chuva. Alguns com telefone, sem máscara. Então, a fila já é um problema. No sentido, talvez, de você, seria um pouco melhor, eu nem sei se o transporte que você está falando é um transporte que é fornecido. Não é, né? As pessoas vão ter que pegar ônibus por eles mesmos, é isso? Só para Não, responder. são transportes coletivos normais. A gente tem um ônibus que é da cidade administrativa que vai da estação central lá do metrô até a cidade administrativa, a estação Vilarinho. Da Vilarinho até a cidade administrativa foi contratada pela cidade administrativa. O resto não. Para você chegar até a Vilarinho, você se vira. Ou é um ônibus, um metrô, dois metrô, cada um vai de um jeito, mas o acesso ao coletivo é normal. E eles falaram que pediram ao Begatrans o acréscimo de mais linhas, só que isso não aconteceu. A gente tem 2 linhas pela manhã, tipo umas 6 horas, umas 7, e outras 2 no retorno final da tarde. Então, o acúmulo de pessoas nos pontos de ônibus é gigante por causa da recessão de horários. O que a Begatrans, o que as linhas de ônibus fizeram? Houve queda, né, do acesso aos ônibus, então eles colocaram ônibus nos horários de pico. Isso numa questão empresarial, não de social, de facilitar mais linhas para termos distanciamento no Covid. Estão pensando em horários de pico, horário empresarial de lucro. Isso está acontecendo. Estamos todos submissos a isso. Esse é um ponto, talvez, mesmo que você com essa capacidade, e os sindicatos têm essa capacidade, né, de colocar, inclusive, o Ministério Público nesse processo. Né, que você não consegue Estamos fazendo, entramos com mandado de segurança e tudo, foi indeferido por um juiz, a gente está recorrendo. Então, assim, é complexo demais. A gente lutar contra a máquina estatal e o Estado não acompanha o município. Muitos municípios estenderam o decreto da calamidade e o Estado não reconhece que aquele município onde está aquele servidor, porque a gente tem servidor em todo o Estado, nas regionais. O Estado não acompanha o município, no decreto do município. É muito louco. Eu não vou nem colocar adjetivo, não, mas o governador daqui apoia completamente o respeito da República. O modo de agir não deve ser diferente, né? Não deve ser, não é diferente. Então, acho que esse é outro ponto. Infelizmente, nós temos aqui há 9 meses a chance de mudar. Essa é outra conversa que não vai caber aqui no meu papel, não é isso. Né? Mas é realmente importantíssimo. Esse interrompe, pelo menos, esse debate completamente intolerável que nós estamos vivendo há 3 anos e alguma coisa. A gente vê o cenário como um todo, né? Assim. Voltando ao assunto importante aqui, então, essa da pressão sobre o aumento da mídia, nós vamos continuar fazendo, mas voltando, agora vou voltar a entrar no assunto completo. Estudo é importante, tem que ser luta sempre, luta da população, a luta tem que ser, como dizia o Paulo Freire, na verdade está no Karl Marx também, a emancipação vem daqueles que são afetados. Né? Os que são afetados é que lutam pelo seu direito, e não nós que vamos benesses, vamos ajudá-lo. Sim, nós vamos ajudá-lo, porque não somos nosso papel. Mas os afetados, junto com você, eu acho que o sindicato é um lugar importantíssimo para isso. Né? Eu estou falando também de cadeira, porque a Sociedade Brasileira de Bioética, eu presidi até recentemente, ela foi reeleita para o Conselho Nacional de Saúde. Então, nós temos um assento no Conselho. É importantíssimo, é um local assim também, onde todas essas populações que nós estamos comentando têm presença lá. Né? Então, é um local de emancipação profissional. Mas voltando agora
a sua pergunta, né? Já são 10h30, mas são próximos 20 minutos, talvez, ou talvez menos. Você pode me interromper a hora que você quiser também, que é o que fazer. Se o fato é esse, o fato consumado, pelo menos por enquanto, e daqui a quanto tempo vai abrir para vocês trabalharem? Daqui a um mês? Menos de um mês? Quando vai ser? Nós somos convocados dia 3 de janeiro. De janeiro ou fevereiro? Janeiro, a gente já, desde 3 de janeiro, está todo mundo presencial. Então já aconteceu, né? Então, quer dizer, esse mês que já o fato é consumado, o que pode fazer cada um de nós para mitigar? Agora é mitigar, para eliminar o risco, não tem jeito. Se você fizer uma decisão pessoal que não vai trabalhar, você não consegue. Enquanto tem o papel que o sindicato tem de juntar as pessoas, né, para fazer esse processo mais intenso. Mas, enquanto isso, quais são os métodos de mitigar a infecção? O primeiro, mais importante, é todo mundo estar vacinado. Quem não tiver, não esperar ser obrigado, não é? É direito. A vacina é direito, você lutar para tê-la. Eu nem entendo como é que tem pessoas dizendo que não vou tomar porque não quero. Olha, tem que pensar o contrário, né? Mas claro que vai ter os negacionistas, talvez esses 20% não apoiam, é um negócio que eu não consigo entender esse indivíduo. O presidente pode estar no meio desse, assim, não, a vacina vai me trazer doença, vai me trazer problema, vai me injetar chip. Cada conversa mais estapafúrdia. Mas para a população, nós estamos conversando aqui, é pensar, se eu não tiver vacinado, tem que vacinar. Não pode ter perdido a segunda dose. Se tiver aberta a terceira, que tome. Quanto mais imunizados tivermos, menos chance tem, inclusive, aí nós vamos voltar ao ajuntamento. Né? Se nós vamos ajuntar dentro de um ônibus, ou na fila, a fila não é possível, Regina, eu tenho falado sobre isso, na hora da fila as pessoas têm a liberalidade de não ficar agarradinhas, a não ser na fila. Né? Um lugar que tem jeito de ficar mais afastado, vamos ficar. Outra coisa, quanto menos conversar com outros nessa hora, inclusive no telefone, melhor. Porque nós já sabemos que o passar por uma pessoa por outra, uma está infectada e outra não, o fato de passar, o risco é muito pequeno, mas estar perto, e as duas, uma delas estão conversando, é por onde sai aqui que eu estou conversando aqui no meu computador, certamente eu estou julgando pequenas partículas de saliva que podem, no meu caso, eu não estou infectado, mas poderia estar. Então, esse é um ponto que cada um de vocês, cada um de nós pode fazer. Outra coisa que eu tenho notado muito, Regina, e talvez você possa participar, se você concordar, é a história de fornecer para todos e todas máscaras de qualidade. Fornecer, eu vou de novo usar o argumento do HIV/AIDS. O Brasil hoje, ainda, apesar desse governo horroroso, ainda distribui pelo SUS, sem custo, quase 800 milhões de preservativos por ano, de qualidade. Por que não fazer o mesmo pelas máscaras? Sim. Porque não é? Aí, professor, tem uma pergunta aqui sobre máscara, você já pode... após espirrar usando a máscara PFF2, tem que trocar a máscara ou continua o efeito de proteção da máscara? Não pode. O efeito permanece. Né? Claro que pode molhar tanto que você vai ter dificuldade de mantê-la mais tempo. Essa é uma pergunta boa, que pode ser, quanto tempo dura a máscara? Todo mundo pergunta isso. Quanto tempo dura a máscara? Essa de boa qualidade, elas são descartáveis. Né? Elas vão ter um tempo. E o tempo é mais ou menos um tempo indireto, porque depende da quantidade de uso que você faz no dia e como é que o aspecto ela está, inclusive essa coisa tão úmida. Então, a coisa que pode fazer, estando em casa, ter pelo menos mais outra máscara para onde você vai, se tiver segunda máscara para você usar, mesmo que seja cirúrgico, em situações específicas. E essa máscara que você estava usando, deixar mais ou menos, se possível, exposta até ao sol, se for necessário. Então, e ela começa a notar que ela vai perdendo, mesmo dentro dela, ela vai descamando, e mesmo a cor, né? Ela vai sujando. É a hora de trocar. Mas voltando ao acesso, né? Esse é um problema que é sério para várias pessoas, porque teve uma produção enorme de máscaras artesanais, entre aspas. Todo mundo estava vendendo máscaras. Então, muitas não funcionam tão bem. O ideal seja uma dessas, né? Essas de proteção mais intensa, né? Tem várias marcas, não vou nem comentar aqui, que eu não tenho nenhum interesse em falar de marcas, mas tem essas que são a PFF2, que são as realmente que vão ser importantes na hora que você estiver mais exposto. No local de trabalho, que a gente espera que ninguém vai ficar, espera que não deixar as mesas todas juntinhas, cabendo um lado da outra, mas você pode evitar isso. Aí a máscara cirúrgica certamente já vai ser suficiente para você também cuidar. Aí tem uma coisa que vai acontecer muito, que o trabalho pode ser só com a mão,
mas vai ter muito trabalho de isso que eu estou fazendo aqui, que você está fazendo comigo. Alguém vai conversar à frente do computador. Então, nesse momento, tomar cuidado também, né, com as pessoas em torno. Né? E a conversa a mais é uma situação ruim, né? Todo mundo já está cansado disso. Quer dizer, essa ligação pessoal, ela não está num momento ainda bom para isso. Né? Mesmo que seja ruim, você vai ver pessoas que não vê há muito tempo. Calma, né? Não dá para abraçar ainda, não dá para ter muito contato. A conversa é o menos possível, para evitar, inclusive, eu vou voltar agora à razão disso, eu falei um pouco sobre o alívio que foi no começo de dezembro, estava caindo muito o número de casos novos, né? Muito mesmo. Então, pragmaticamente, a decisão estava mais ou menos controlada, e, claro, graças à vacinação que estava aumentando, com a variante, essa Ômicron, que é o nome, outra vez, o nome do alfabeto grego, né? Ela está espalhando da maneira que não era, vamos pensar, inesperado. Por enquanto, aparentemente, menos grave do que as outras variantes. Ela vai acabar tomando conta. Vários países já têm mais de 70%, 80%, até 90% com a variante nova. Mas é uma coisa que é estatística, que eu vou tentar explicar de maneira mais simples. Porque uma variante muito grave, muito intensa, como era a Delta, por exemplo, não só de ter muito número de infectados, vai ter muito problema de letalidade, que é uma doença grave, e de morte. Então, tinha um número relativamente menor. Quando aparece uma variante muito mais infectante, os números de infecção vão ser muito maiores. Mesmo que ela seja menos grave, numericamente ainda vai aparecer muita gente que necessita internação, está sendo mostrado. Tem locais no país que os hospitais estão cheios, com mais um agravante que vai servir para a nossa discussão também. Estamos agora, até um pouco precoce, começando uma fase de influenza, não Covid. Então, já começa a aparecer gripe. Os sintomas são muito semelhantes no começo. Já temos vários casos aqui, já relatados pelos servidores. Exatamente. Também está contaminação crescente. Exatamente, porque ela também, exatamente como a Covid, como o SARS-CoV-2, transmissão por via aérea, nós estávamos mais ou menos acostumados com isso. Então, é interessante, né, Regina? Porque antes da Covid, acontecia mesmo, em janeiro, fevereiro, março, um aumento grande, pessoas internavam, pessoas morriam, que era um número relativamente pequeno, mas mais significativo, mas nós nos acostumamos. Quando nós saímos na rua, saímos tossindo e tal. Agora, com a Covid, mostrou-se muito claramente que os cuidados com o uso de máscara vão ultrapassar, se a Covid for controlada, para outras infecções transmitidas por via aérea. Ainda aparece um outro agravante, agora é ruim desse agravante que eu estou trazendo, de trazer solução, né? Que é a influenza H3N2. Começa a aparecer, também um pouco mais intensa do que a chamada gripe comum, e que, por enquanto, não tem vacina, para vocês só lembrarem disso também. Em breve, espera-se que final de fevereiro, talvez, já tenha no esquema vacinal, de novo do BNI, de novo do SUS, o H3N2 vai ser incluído. Por enquanto, a vacina que, se as pessoas não tomarem a vacina que está disponível, vale a pena tomar, porque tem pelo menos 3 ou 4 vírus, dependendo da vacina que você tomar, que vão diminuir seu risco. E toda vez que pensar que os riscos podem ser de se infectar com mais de um vírus, já arrumaram até um nome, florona, né, com essas associações do vírus da influenza com o vírus do coronavírus. Quer dizer, quanto menos risco você tiver com as vacinas que você já tomou, melhor. Para as pessoas acima de 60 anos, lembrar que vale a pena também tomar a vacina antipneumocócica. Não tem nada a ver com vírus. A vacina contra pneumococo é uma bactéria, mas é uma bactéria que tem muita chance de se esterilizar, ou pelo menos infectar com mais intensidade as pessoas, muitas vezes, após a infecção viral. E essa vacina existe, também pelo SUS. Tem 2 tipos do SUS, acho que é 13, mas tomem, quem puder tomar, que tome. Então, voltando agora ao fato, né? Então, a fila, tentar ficar mais longe, com máscara de qualidade, conversar menos possível, cuidado com as mãos. Uma coisa que, claro, que eu me adaptei muito facilmente, mas a gente tinha tendência a coçar o olho, né? Coçar o rosto, tem que ficar agora segurando a mão aqui para não passar daqui. Então, claro, quanto menos contato você tiver, não é um modo mais eficaz de infecção, mas é um modo de infecção que você pessoalmente pode evitar. Bom, como é que faz? Lavar a mão. O lavar a mão, é claro que se você tiver com você um frasco que tem álcool em gel e que lá no seu
lugar de trabalho exigir que tenha disponível, melhor, é mais simples, né? Mais simples é meio ruim, porque não breca a mão da gente, mas seca logo. Se não tiver água e sabão, funciona do mesmo modo. Eu acho que também é outra coisa importante ser fornecido, né? Falei da máscara, fornecimento do álcool em gel. E aí, nesse intervalo que vocês já estão fazendo, a pressão para que essas coisas diminuam, pelo menos, os riscos maiores. E se as pessoas começarem a ter sintomas, e agora tem risco de aparecer, como você já falou, vai ser difícil separar, no primeiro momento, se é infecção virótica, entre aspas, banal, ou H3N2, ou Covid, mas o tratamento é exatamente o mesmo. Então, é cuidado, medicamento sintomático, pode ser paracetamol ou dipirona, muito líquido, e a utilização, tem pessoas achando que pode ser que ajude um pouco, do soro fisiológico nasal, principalmente aquele mais concentrado, que é 3%, ele é encontrável nas farmácias. Usar aquilo melhora um pouco, ajuda a secreção a sair, e o 3% tem efeito interessante também sobre vírus e bactérias. Claro que não vai eliminar, mas ajuda. Acho que eu falei, pelo menos, me pergunta mais, que eu acho que me perdi um pouco, tanto que E eu aí, falei. professor, o que tem preocupado no Covid, por exemplo, quando um juiz hoje ele avalia, por exemplo, um mandado de segurança, hoje o controle de risco na Covid está sendo feito da seguinte maneira: o número está alto de contaminação, porém, o número de acesso aos leitos caiu e a mortalidade caiu, porque, como o senhor disse, já quase 80% vacinados. Porém, não se avalia as sequelas. Então, por exemplo, quem pegou o Covid, temos vários colegas que ficaram sequelados e demoram muito a voltar para a sua rotina normal de trabalho e passam também a pesar no sistema de saúde, porque tem que tratar várias sequelas graves que ficam. Cada um tem a sua resistência e tem a sua vulnerabilidade física diante aí de ser cometido por esse vírus. Então, eu acho que tem que raciocinar também o sistema de saúde e até o sistema judiciário, de que a gente não está falando só de contaminação, a gente está falando de contaminação e sequelas, mesmo que a mortalidade tenha caído, né? O que o senhor acha disso? Não, foi bom você ter lembrado disso, que realmente é fato, né? E tem um trabalho recente, até acaba sendo complicado, eles mostraram, comparando populações que tiveram infecção, qualquer tipo de infecção com a Covid, com a população que não teve, e mostrando a presença de um anticorpo chamado autoanticorpo, que muitas vezes explica essa chamada Covid longa, né? Aparecem uns sintomas que parecem outras coisas, né? Que às vezes é até difícil relacionar se foi a Covid mesmo, porque tem variáveis chamadas confusionais. Mas realmente isso aí só não serve para duas coisas, evidentemente, né? Serve para ver, e talvez essa nossa conversa ela esteja exatamente num período de entre-safra. Entre-safra, eu estou chamando de muita vacina, diminuir essas coisas todas que você falou, agora tem um pico de infecção, e pode ser que daqui para frente tenha algumas coisas que nós não sabemos como é que vai evoluir. Se o pico de infecção for do modo que está sendo pensado pragmaticamente, que vai ser uma infecção mais branda, que pode ter um percentual de população que vai ter essa chamada sequela, mas a maior parte supera, nós vamos continuar com a diminuição, esperando que cada um de nós, que ainda não esteja vacinado, se vacine no próximo mês. Esse é o melhor cenário. Talvez seja Sim. real. O mundo está pensando nisso, a pessoa da OMS tem repetido que não está controlado, tem que tomar muito cuidado, está esperando. Até o diretor da OMS é muito interessante, ele usa uns termos muito bons. Está vindo um tsunami de casos. Tem alguns locais que está acontecendo. A América do Norte está com, sei lá, 500 mil casos por dia, um negócio nunca, há muito tempo que não tinha. Então, pode ser que daqui a um mês seja tudo diferente. Pode ser até que a volta às restrições aconteçam quase espontaneamente. Felizmente, a prefeitura aqui está muito bem orientada. Quer dizer, o pessoal que está lidando do ponto de vista científico, um pessoal que eu conheço muito bem, vocês também conhecem, capazes, e aparentemente o prefeito tem acompanhado pelo menos 90% das recomendações. Então, esses próximos 15 dias vão ser muito importantes. Nesse período, nós não sabemos, então, os cuidados, cada um de nós, individualmente, lembrando que o individual afeta a família, né? Então, tudo que nós estamos conversando aqui, vale a pena repetir para as pessoas em casa, porque tem gente que não é do seu sindicato, mas está trabalhando no local. Então, ter isso muito claro. E ter bem claro a situação da possível infecção, né, essa infecção virótica, qualquer que seja, e no primeiro momento,
não tem muita coisa a fazer do ponto de vista de ir para o sistema de saúde para buscar cuidado. Não estou diminuindo a necessidade disso, não. Estou dizendo que talvez no primeiro momento, até que mais ou menos se estabeleça, você evitar, inclusive, se expor a outros vírus nessa situação. Né? Essa linha é muito tênue, onde é que você deve buscar, mas alguns marcadores são importantes. Falta de ar, aumento da tosse, febre que não melhora logo, esse é sinal, vamos chamar de alerta, né, para qualquer delas. Aí vale a pena que você procure. Eu não sei, lá na cidade administrativa tem atendimento médico lá disponível? Não, é muito difícil você conseguir um socorro ali rápido. Tem um posto, mas até que a gente acione alguém, um socorro, vem mesmo, é o pessoal, da última vez que eu ia pedir socorro com um colega, veio o pessoal da Polícia Militar. É bem complexo, sabe? A gente não tem uma estrutura, assim, eficaz, você vai assim, passei mal, desmaiei, para onde que eu levo meu colega? É um negócio super difícil. Pois é, se pensar outra vez na discussão que nós tivemos agora mesmo, dessas coisas que a Covid está escancarando, né? Tudo isso aí é pré-Covid, né? Mal-estar, doença, coisa, antes da Covid já acontecia. Quer dizer, mais uma coisa que nós vamos ter que fazer juntos, que pressionar um lugar como a cidade administrativa, que deve... Quantos funcionários lá por dia? 10 mil? Nem sei quantos. 18 mil pessoas diárias, assim, aí a maioria são 50 instituições, 17 voltaram ao presencial, as outras, as 43, né, elas estão em teletrabalho. O teletrabalho para nós foi já instituído, assim, a SEMAD, a Secretaria do Meio Ambiente, já está se colocando como um teletrabalho parcial, onde a gente vai apenas um dia ou dois na semana para o presencial. Só que para consolidar isso, criar resolução para fundamentar esse teletrabalho, chamaram um para presencial para estabelecer metas, um negócio totalmente desnecessário, porque a gente já está quase 2 anos no teletrabalho, com uma produtividade muito alta, e essas metas poderiam ter sido estabelecidas à distância do mesmo jeito. E os trabalhos essenciais, é lógico, por exemplo, parques, unidades de conservação, pré-incêndio, alguns trabalhos que o servidor do meio ambiente realiza já são presenciais, eles continuam, certo? Mas os que administrativos, relatórios, monitoramentos que podem ser totalmente feitos à distância e com uma alta produtividade, porque a gente ficava 3 horas do dia no trânsito, agora a gente fica essas 3 horas trabalhando mais. Então, assim, foi assim, sem justificativa esse retorno nesse momento. E outra coisa que preocupa os servidores também é no caso do Covid, porque parece que é um vírus que ainda não tem muito claro tanto os efeitos no organismo quanto as sequelas futuras. Então, assim, cada um tem apresentado um quadro diferenciado diante da infecção. E eu não sei se a universidade pesquisa isso, porque isso é um prato cheio com doutorado, né? Assim, acho que os estudantes de medicina devem estar assim, é muito complexo. Tem muita coisa publicada já sobre isso internacionalmente. Evidentemente, os locais onde já houve mais casos, inclusive a produção chinesa de parte científica, ela inclui isso muito, os americanos, esse que eu falei aí da comparação, é um estudo da Inglaterra. Claro que serve para nós, evidentemente, tem gente trabalhando nisso. Mas aí entra na discussão que você está colocando muito bem, eu estava querendo trazer só um ponto intermediário, que é o seguinte: como tudo isso nós estamos falando, inclusive sobre acesso a cuidados médicos, de saúde, até psicológico, dentro de uma cidade administrativa, que é quase uma cidade, lá dentro, se tiver 30 mil pessoas por dia, é maior que talvez 60% da cidade. É maior do que muitos municípios. Tem município que tem 6 mil pessoas. Não tem, acho que é isso mesmo, tem mais de 40% que tem menos de 10 mil. Então, quer dizer, é uma cidade. Mais uma razão, e aí, Regina, que eu estava querendo dizer que antecede a pandemia, esse local onde pode ter que fazer com as pessoas que passam mal, tem pessoas de todas as idades, com todas as doenças, com todos os sentidos. Quer dizer, é mais um papel que você e os outros sindicatos têm que fazer para esse processo ser estruturado lá dentro, quase independente da Covid, mas certamente vai servir para exatamente isso. Até para eles é bom. E você falou um negócio interessante que eu tenho falado muito também, que é uma infecção como essa, um prato cheio para o capitalismo. Né? Nós estamos trabalhando muito mais. Trabalhamos em casa no computador que você comprou, a cadeira que você comprou. Se aconteceu alguma coisa, você compra outra.
E você trabalha, não é quase qualquer hora, nós somos bobos, né? Mas eu trabalhei muito mais nesse período. Pessoal, desde 8 até 10 horas tem gente atendendo, porque assim, a própria estrutura não reconhece um horário fixo, como é na instituição. Então, o servidor ele se coloca na posição de atender o tempo todo. E isso tem gerado síndrome do pânico, estresse. O sindicato contratou um serviço de psicologia para atender os servidores. O número de depressão e síndrome do pânico e outros desgastes psicológicos tem acontecido assim em um número assustador também. Então, é uma coisa puxando a outra, né? Agora pode ser isso, quer dizer, de novo voltamos pensando o que pode ser tirado positivo disso. É uma discussão que vai ultrapassar a discussão sobre a Covid em si e esperando que a pandemia quase certamente será superada, mas a infecção pelo SARS-CoV não. Então, nós vamos ter mantido, vai ser mantido muito tempo, provavelmente entrar no Programa Nacional de Imunização quase anualmente a vacina que vai ser incluída. Mas vai nos servir para isso. Quer dizer, onde é que estão todas as falhas? Eu tenho participado com uma certa frequência o pessoal da educação. E é outro lado que você convive bem, você sabe, a presidente é uma pessoa tão envolvida Sim. com você. Né? A Denise Sinducci, ela veio aqui falar com a gente, ela até foi acometida também. Exatamente. Pensar que as coisas que me contam, que eu sei que acontece, nas escolas que não são na região centro-sul de Belo Horizonte, não devia estar funcionando nunca, nem antes da Covid. Então, talvez seja outra discussão importante. Né? Como é que nós vamos... Eles perderam a chance dos 2 anos de fechamento de reformar todas. Não reformaram. Mitigaram, né? Melhoraram alguma coisa. Mas são as discussões que nós vamos ter que fazer. Vai ser a mudança esperada a partir de janeiro do ano que vem, com outro governo, que vai ter muita dificuldade, realmente. Eles vão deixar o país quebrado. Mas é Professor, tem uma moça aqui, a Yara, ela quer fazer uma pergunta. Yara, por favor. Só se ela aparecer aí, não vou responder, não. Aí, ela vai falar. Não estou vendo, não. Estou vendo só escrito Yara. Conseguiu, Yara? Consegui entrar. João. Pode fazer a pergunta, depois você se apresenta. Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu quero registrar 2 coisas aqui. É o trabalho que a UFMG faz com pelo menos na minha época, fazia com os postos de saúde. E os estagiários, eles vão para os postos e prestam ali o atendimento, eles aprendem, né? E fornecem todo o atendimento. É muito bacana. Eu era da Prefeitura de Nova Lima, do posto de saúde de Nova Lima, e eu pude ver esse trabalho que é assim, muito, muito legal. É uma obrigação, né, Yara? Na verdade, é uma obrigação da universidade de sair fora dos seus muros. Mas eu acho muito bom você lembrar. E tem uma coisa assim que bacana, que a gente nunca teve esse problema de vacinação, muito pelo contrário. Lá no posto, a gente distribuía os preservativos, a gente conversava com os pacientes, o tratamento era... você visitava as famílias. Então, assim, era tudo muito diferente. E hoje, quem está lá em Nova Lima está assim, sentindo um drama danado, os profissionais de saúde estão se contaminando, não só lá, como em outros locais. Inclusive, tem uma proposta de greve, né, para sair aí, acho que a Assembleia é amanhã. Então, assim, tá uma loucura. Eu passei pelo posto ali na UPA Leste, ontem, estava lotada. E eu até comentei com o taxista que o que a gente não estava presenciando antes, que era as sirenes, né, das ambulâncias, agora elas voltaram. Então, assim, está um corre-corre. A outra coisa que o senhor falou, que assim, eu, por ter trabalhado no posto de saúde, eu presenciei isso na cidade administrativa, e eu faço questão de colocar esse problema de a gente não ter como oferecer um atendimento rápido. Um colega meu, eu tive que retirar ele lá de dentro com maior dificuldade, porque você não consegue entrar com o carro para poder socorrer alguém.
Você tem que ter autorização para entrar na garagem. Meu colega saiu lá de dentro com a pressão super alta, vomitando. Nós passamos pelo posto na Serra Verde, estava de greve, conseguimos chegar à UPA em Venda Nova, a pressão dele estava 20/12. E ele vomitou demais dentro do carro. E assim, eu já tive problema de saúde lá dentro, não consegui atendimento, tive que sair sozinha de lá. Outras pessoas, a gente conseguiu ver isso também. Então, assim, registrar isso é muito importante, porque eu não sei como é que é aí. Quem tem problema respiratório, rinite, outros ites da vida aí, qual que é como que vai ser aí se ele tiver um problema aí com o vírus da Covid, se isso vai afetar muito ou não, se ele vai precisar de um atendimento rápido ou não, né? Se ele está lá dentro da cidade administrativa, vai precisar de algum atendimento e não tem, né? Essas coisinhas assim. Sim. Deixa eu começar a responder, senão eu vou esquecer tudo que você falou. Você vai esquecer? Então fala. Estou brincando, mas só para quebrar um pouco. Mas, olha, a primeira parte é essa final sua, né, que eu acho importante. Todas são importantes, mas final aí, quer dizer, nós já tínhamos comentado sobre isso. Uma cidade, não precisa ser administrativa, tem uma estrutura que possa atender, inclusive, urgência. Todos os locais têm ambulância. Né? Qualquer cidade pequena dessa, o prefeito usa isso muito, eu brincava até que a melhor coisa que ele fez foi comprar uma ambulância e trazer paciente para Belo Horizonte. Era uma brincadeira ruim, mas era, em certo sentido, verdade. Esse local tem de ter lá de plantão, não é a polícia militar. Quanto mais longe estiver dela, acho melhor. Mas tem uma estrutura de saúde que pudesse estar lá dentro, se não tiver ainda, devia ter, tem que se pressionar para isso. Está lá 24 horas, igual tem, não tem quando tem piscina, não coloca um salva-vida lá o tempo inteiro, ele fica à toa na parte do tempo. Claro que esse é o seguro morrer de velho. Né? Então, você tem toda a razão, é importantíssimo isso. E as pessoas que têm asite, como você falou, acaba sendo um confundidor, né? Porque a rinite ela tem um sintoma quase constante da secreção nasal da coriza do espírito, que pode confundir com o processo infeccioso. Mas quem convive com rinite, muitas vezes sabe das acutizações. Um processo ficou agudo, diferente, chama atenção para essa pessoa. É claro que esse é o fato que vai acontecer da confusão, muitas vezes. Quando é que você deve procurar atendimento médico? E quanto mais chance tiver de ter primeiro um atendimento, mesmo que seja à distância, né, para conversar com alguém competente, que possa desmistificar, ajudar de maneira correta, encaminhar, vai ser o jeito da saída para essas situações específicas. Outro que você comentou, que eu queria reforçar, como eu te interrompi um pouco, o papel da universidade, né, nesses postos. Agora acabou esse papel da universidade sempre teve. Eu dei aula na chamada, antes chamava periferia, claro que não era periferia, postos de saúde ligados à prefeitura, importantíssimo, né, está perto, está próximo. Felizmente está sendo mantido. Até as outras quantidades de faculdades da área de saúde estão começando a fazer isso também. Então é importante mesmo ter isso lá. E eu queria só lembrar que nós estamos falando exatamente sobre atenção básica. E é isso tudo que a gente tem conversado. É importantíssimo ter acesso no primeiro momento, e não apenas, apesar de importante, acesso ao UTI. O UTI é o ponto final do processo. E aí, professor, só para complementar, assim, a gente, enquanto sindicato, desde 2014, nós estamos lutando por creche, porque as mães também ficam desesperadas de deixar um filho numa escola super distante, acontece alguma coisa, a mãe sai desesperada até chegar na escolinha, não tem creche, a gente não conseguiu o posto de saúde aberto a todos, com fácil acesso, existe toda uma burocracia do Estado para construir isso, por exemplo, a gente queria as MEIs, né, as escolinhas, né, da UMEI, e ela é contexto municipal, aí não agrega com estadual, se tivesse de fazer uma lá dentro, teria que pegar todo o entorno da cidade administrativa, já não ia comportar, porque nós fizemos um levantamento, são 10 mil crianças, porque a faixa do servidor, na maioria, é na faixa aí de 20, 30, 35 anos, a maioria. Então, são casais que estão com seus filhos pequenos, né? Estão constituindo família. O número de crianças é enorme e a gente precisava dessa estrutura de creche. Então, toda essa parte estrutural, de posto de saúde, creche, acesso estrutural de uma cidade, não existe.
e é muito burocrático para a gente conseguir. Então, a gente está lutando nisso desde 2014, passamos por governos diferentes e não conseguimos implantar. É isso que eu ia falar, quer dizer, na verdade, essa estupidez governamental piorou muito, mas ela não é nova, né? Então, aí, claro, que essa luta tem que persistir até conseguir, na verdade, a luta ela não é inglória, ela é uma luta difícil, né, de tentar repetir, bater até quanto mais puder, quanto mais gente se juntar para que essa pressão aconteça, que entra na história do ótimo e do bom, né? O ótimo é ter acesso a todo mundo que está em volta da cidade administrativo. Mas o bom é ter, pelo menos, iniciar como um processo, né, de ter esse acesso. Eu acho que mais, na minha opinião, mais a saúde agora, porque a saúde é muito mais fácil você argumentar de maneira direta, né? Precisa ter lá atendimento de saúde para a população que certamente tem risco. Falo dos jovens menos risco, mas tem pessoas mais idosas, tem pessoas, inclusive da parte não a parte administrativa lá dentro. Quem são os que tomam conta de lá, que fazem limpeza? É tudo terceirizado, o diabo terceirizado. Eu concordo com esse conceito, acho que a Yara comentou muito bem. Acho que Yara, continue a última pergunta sua, depois eu vou passar para os outros. E depois, professor, eu sei que o senhor tem um compromisso, mas o pessoal tem perguntado muito sobre a vacinação infantil, não esquece de falar um pouquinho no final. Então, nós terminamos com isso. Yara, por favor. Tem mais alguma coisa que você quer comentar? Eu não sei se o senhor pode dar uma pincelada aí. O doutor Vecina, que era ex-presidente da Anvisa, ele falou que a degradação ambiental tem influenciado muito nesses problemas aí dos vírus, etc. Sim, claro. Qual que é a visão que o senhor tem disso? Ele falou uma coisa que é fato conhecido há muito tempo, inclusive você vê todas essas. É bom lembrar para todos, né, que essas doenças que nós estamos falando delas, elas certamente, várias delas existiam no chamado mundo animal, que estava mais ou menos segregado, em locais diferentes da convivência, que aumenta a convivência, a eliminação das matas, a eliminação dos contatos, aumento da parte urbana, começa a aparecer a chance, o risco de nós entrarmos em contato, tanto do ponto de vista só contato não obrigatoriamente íntimo, mas até o íntimo, né? Na China, pensou-se muito aquele mercado enorme, que tem lá vários daqueles mercados, onde se negocia animais. Então, certamente, esse é um problema seríssimo que está sendo adiado, né, para resolver. Você, quanto pior tiver o meio ambiente, você vai ter mudança climática, aumento de tempestades, furacões, aumento do nível do mar e, certamente, aumentar o contato das pessoas com todos esses vírus que têm catalogados, centenas, milhares de vírus catalogados que podem trazer problemas para nós no futuro. Acho que interrompe aí, como falta pouco tempo... A vacinação infantil. Vacinação infantil. Tá, essa é outra coisa também, que olha, esse governo é um negócio mais absurdo, né? Eu posso depois até dividir com vocês. A Sociedade Brasileira de Bioética, junto com a Brás, com o SEBS, a Rede Nós fizemos um documento na época, quando estava iniciando o processo chamado de consulta pública, que é um negócio completamente estúpido, né? Um modo de se adiar a decisão, porque a decisão já estava tomada, a decisão técnica, científica estava muito bem tomada, deve vacinar, as pessoas, parece que finalmente vai chegar a vacina para o município está preparado para vacinar, né? Os postos de vacinação, então, vacina em si. Tem risco pequeniníssimo, muito menor realmente do que agora fizeram aquele cálculo, 300 mortes no Brasil entre 25 anos, mas se passar até 18 anos, a quantidade enorme de pessoas que morreram. Não está na hora de vacinar, a vacina é segura, ela é eficaz, ela vai nos ajudar a diminuir esse número que não era nem contado, né? Essa população não tinha acesso à vacina. Então, eu falo assim, vacinou 80%, estava excluindo essa população. Então, vamos sim. Quem tiver, como você falou, tem muitos que têm filhos jovens, têm filhos pequenos, né, por ser jovens, trabalhadoras. Apareceu, é direito, vai buscar. Tomara que tenha logo, está tardio já, nós estamos agora hoje é 12, 13 de janeiro. Já podia estar prontos desde o final de dezembro. Né? É poucos dias, mas cada dia desse a gente infectando. Então, vacina em si. A vacina que a FMG está desenvolvendo servirá para todas as idades? Essa pergunta boa que apareceu no chat que eu acabei de ler aqui. Eu posso terminar com ela. Né?
Inicialmente, as vacinas são testadas em populações acima de certa idade, porque é assim que é feito. Se ela funcionar bem, como aconteceu com essa que está sendo dada, a Pfizer e talvez a Coronavac, ela começa a ser pensada, se ela funcionou bem na população acima de 18 anos, 16, segura, eficaz, você ultrapassa e faz teste nessa população. Então, certamente, essa que o UFMG está desenvolvendo, o Butantan também está com uma nova, vão ser, depois que se mostrar eficaz nessa população, vão ser testadas em outras. Mais alguma pergunta, gente? Que o professor ele tem um compromisso agora, mas assim, professor, a gente vai se organizar, vou vendo a demanda, porque essa live vai ficar gravada e as perguntas vão chegando, ou eu vou repassando para o senhor lá e o senhor vai me respondendo, eu vou respondendo aos servidores, ou a gente faz uma outra live, uma segunda live, com aí mais orientações seguras, que ameniza um pouco a ansiedade do servidor de como se comportar, apesar de ser uma situação em que a gente não tem muita saída, né? São ambientes, refeitórios confinados, sem ventilação, com grande número de pessoas, não tem nem como fazer no refeitório, as mesinhas são juntas com 4 cadeiras, você divide uma mesa pequena com 4 pessoas. E, então, assim, é tudo muito complexo, muito difícil, e a luta do sindicato é enorme, a gente está fazendo um alinhamento sindical, construindo uma nota técnica com o pessoal da saúde também sobre a insalubridade dos locais de trabalho, sobre a retirada desses servidores nesse momento aí da alta de contaminação, lutando com o judiciário para que ele aceite o mandado de segurança, para que ele não veja só o número de mortes e leitos, mas veja também os sequelados, veja também as perdas dentro das famílias que já tiveram, os sacrifícios que os servidores têm feito aí para até acesso à cidade administrativa, no caso, que é tão distante de tudo aqui. Enfim, são várias ações paralelas. Você tem toda a razão. Eu acho que a gente pode pensar em dividir, assim, para terminar, né, fazer uma espécie de síntese em 2 partes. Né? Uma parte positiva. Uma delas é essa, o papel que o sindicato, os sindicatos têm, apesar dessa reforma trabalhista que praticamente amarrou, né, a capacidade de muitas pessoas de tomar esse papel seu importante. Né? O outro é essa luta que vai ser constante, né, daqui para frente, mais ainda, para que a gente resolva, pelo menos mitigue essas coisas que são independentes da pandemia. Né? Essa disparidade, a desigualdade, essa pobreza, tudo envolvido. Então, o lado positivo é que, felizmente, nós não temos um sistema único de saúde funcionante e tem vacina, que agora, como eu falei, está cada vez mais disponível, as pessoas têm de vacinar mesmo e aguardar, talvez daqui uns 20 dias, para você retomar essa conversa, inclusive interna. O que vai acontecer? Está tão, nem precisa me perguntar sobre isso, vai estar tão falado sobre uma piora que vai aparecer em todo lado. Mas nós podemos conversar se for necessário. Como eu falei, eu tenho estado muito apertado, mas acho importantíssimo dar essa contribuição, né, para essa situação que vocês estão vivendo. E obrigado por vocês, as 31 Agradecemos muito, muito mesmo, toda a sua disponibilidade, viu? O seu carinho por ter vindo aqui. Pode ter certeza que trouxe para a gente grandes ganhos e muitos vão acessar a sua live e a gente vai conversando e vendo aí mais orientações que eu precisar buscar com o senhor. Eu agradeço muito, muito mesmo. Um grande abraço, Regina. Em breve. Um grande abraço. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada a todos.